E abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Romanos 8, a partir do versículo 1. A nova vida, debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Espero eu que no título da sua versão esteja igual ou comparado. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, foi exatamente com o objetivo de criar uma independência da parte da igreja, de todos os conceitos e preceitos que a igreja vinha vivendo até aquele momento, tanto um sentimento de abandono, um sentimento de órfão diante da ascensão do Senhor Jesus, porque quando Jesus ele foi assunto aos céus, não havia acontecido ainda, e até por esta causa ele enviava pessoas a lugares não tão remotos de Israel, não tão distantes, mas com o objetivo de cumprir a sua ausência física de determinados lugares. E embora ele tenha cumprido o ministério de 33 anos e 43 dias, no entanto, ele não teve a oportunidade de alcançar a todos. Então, quando o apóstolo Paulo é levantado por Deus, ungido por Deus, com o objetivo de fazer um trabalho tão importante e mais brilhante que o dos 12 apóstolos, os 12 discípulos que estiveram fisicamente juntamente com Jesus, então havia por parte daquele homem uma missão que era desbancar a religiosidade que imperava na igreja na ocasião, e principalmente em Roma, não diferente dos nossos dias, mas ele tinha a necessidade de transmitir para aquelas pessoas que a ausência física do Senhor Jesus, com o derramamento do Espírito Santo, não deveria ser uma diferença notada a ponto de sentir-se abandonados. Então, quando ele propõe a enviar esta carta aos romanos, ele inicia propondo a eles uma nova vida, debaixo da graça, ou seja, uma nova vida sob uma condição, mesmo sem mérito algum, mas para que se cumprisse a vontade de Deus. E aí o título ainda diz, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então observe, nós temos o nosso Espírito, nós temos influenciando a cada um de nós, ministrando sobre cada um de nós o Espírito de Deus. Nós temos a tentativa de nos tirar do Espírito, da direção, o Espírito do diabo. E nós temos o Espírito Santo que tem o objetivo de assumir a responsabilidade da direção da nossa vida, com o objetivo de nos remeter a Deus. E ele vem como um consolador. E o consolo só é um sentimento buscado, desejado por alguém que se sente de alguma forma abandonado. E o Espírito Santo ele vem como consolador para suprir aquela condição, aquela sensação de abandono da parte da igreja. Então o que ele fez? Ele adotou a cada um de nós, com o objetivo de nos conduzir diante de Deus.
Quando esse entendimento ele passou a existir na igreja, então veio a orientação a partir desse versículo 1 que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, referindo-se à nossa espiritualidade, considerando ser o Espírito aqui com uma letra minúscula, não referindo-se ao Espírito Santo. Agora vamos compreender aqui nas entrelinhas deste versículo. Portanto, agora, não ontem e não amanhã, não no passado e nem no futuro, mas no presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos compreender isso aqui. A palavra condenação, ela não tem nenhum sentido se ela não estiver associada a um julgamento. Então observe, primeiro existe um julgamento baseado nos elementos que se encontram como argumento, como prova, como evidências no julgamento, é que vem a condenação ou não. Então a condenação é uma condição que representa a consequência de um julgamento. Então quando ele diz aqui que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, referindo-se ao tempo presente, então significa dizer que mesmo que sejamos julgados, mas jamais em Cristo Jesus seremos o quê? Condenados. Então observe que como ser humano, qual é a nossa luta, qual é o nosso combate, qual é a nossa repulsa? É quanto a julgamento. E aqui está muito claro que do julgamento, ou dos julgamentos, nós não seremos livres. Porque todo o tempo o fato de você assumir uma vida com Deus, se propor a andar no Espírito, se propor a fazer a vontade de Deus à luz da sua palavra, isso vai naturalmente criar desafetos. E a partir do momento que esses desafetos forem criados, então consequentemente haverão argumentações que venham contradizer aquilo que você está desempenhando como papel espiritual diante de Deus. Observe, não estamos tratando da igreja, não estamos tratando da obra de Deus em si, nós estamos tratando da vida com Deus, relacionamento, vida espiritual com Ele. Porque quando for empregado essa realidade descrita neste texto, então certamente não estaremos nos referindo a uma congregação, mas estaremos nos referindo a um grupo de pessoas eleitas por Deus para o cumprimento do plano da salvação. Então isso não é uma condição que se restringe aos preceitos vividos dentro das quatro paredes, mas é uma condição que representa um conceito espiritual vivido diante do próprio Deus. E em se tratar de julgamento, nós temos Satanás para fazê-lo, nós temos pessoas para fazê-lo, e nós temos a nossa própria consciência. Porque quando nós nos posicionamos em uma condição que vai contra a vontade de Deus e de uma forma consciente,
A nossa própria consciência, que representa a voz de Deus dentro de nós, ela diz: não é por aqui. Não é desta maneira que você vai alcançar o seu objetivo. Ou não é desta maneira que você vai estreitar ou desenvolver o seu relacionamento comigo. Essa voz, ela existe em todos os seres humanos. O que faz uma pessoa que nunca matou tirar a vida de alguém e fugir do local? Porque ela tem a consciência de que aquilo que ela fez contra a vida do outro está o quê? Errado. Isso é a voz de Deus. Então, julgados, nós não podemos acreditar na possibilidade de não sermos todo o tempo. Você vai ser julgado pela roupa que você veste, você vai ser julgado pela forma que você reage, pela forma que você age, pela forma que você fala, pela forma que você se cala, pela forma que você pensa. Você vai ser julgado todo o tempo. Isso é uma condição natural debaixo do céu. Mas o que ele diz aqui é que mesmo que, embora sejamos todo o tempo julgados, mas nenhuma o quê? Condenação há. Então uma é ser julgado, outra é ser condenado. Então, da parte do Senhor Jesus, nós temos a total garantia de que não seremos o quê? Condenados, julgados. Nós seremos, mas sempre por situações que não têm a capacidade, exceto o próprio Deus, e Ele não nos julga, de penetrar a nossa mente. Então, todo julgamento é baseado em um ponto de vista externo, mas a condenação, Deus, através do Senhor Jesus, Ele anulou, Ele cancelou. A única pessoa que pode nos condenar somos nós mesmos, diante da realidade, da consciência da vontade de Deus, e fazer diferente daquilo que Ele orienta. Aí nós estamos nos autocondenando. Agora por Ele jamais seremos. Até mesmo no juízo final, não é Deus que irá nos condenar, mas são os nossos atos. É importante compreendermos isso. Porque se Ele tivesse a intenção de nos condenar, Ele não estaria enviando, não teria enviado Jesus com o objetivo de que não houvesse nenhuma condenação. Então, naquela fila onde um por um irá se reportar, será para passar para as mãos do próprio Deus o histórico da nossa estada debaixo do céu, após a nossa consciência de quem Ele era e qual era o seu plano para a nossa vida. Ele não irá, de forma alguma, condenar aos inconscientes, mas Ele só irá viver o julgamento para com os conscientes. E a condenação ou a absorção será baseada naquilo que vivemos como experiência no presente. Por isso ele diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí no versículo 2 diz: porque a lei do Espírito, aí já se refere ao Espírito Santo com a letra maiúscula, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei é aquilo que condena. Nós somos condenados ou absolvidos por leis fixas. Então, se a lei está ali diante de mim, dizendo para que eu não faça, e eu persisto,
então eu estou vivendo uma autocondenação. E ele diz que, além do Espírito da vida, que representa o Espírito Santo, em Cristo Jesus, me livrou. Não diz que me livra, me diz que me livrou, se disponibilizou ou disponibilizou para mim no passado, antes mesmo de eu nascer. Então, quando eu nasci e adquiri a consciência de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida por meio do sacrifício de cruz, então eu tomei posse de uma condição que já estava disponível para mim, representada pelo meu livramento. Livramento de quê? Das minhas condenações, da lei do pecado e da morte. E aí ele diz no versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então observe, quanto a Jesus, ele viveu aqui uma sentença. Aqui não foi um julgamento que ele viveu. Aqui foi uma sentença que ele viveu. Então vamos compreender esse versículo, que é um tanto quanto complexo, e vamos destrinchá-lo aqui para o nosso melhor entendimento. Ele diz assim no 3: porquanto o que é impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vamos compreender isso aqui. A princípio, ele está falando a respeito de uma impossibilidade em face da morte. A morte é uma pessoa. Ela é uma pessoa que influencia sobre a vida das outras, que não tem a sua visão, a sua consciência baseada na condição, humanamente falando, impossível de vida eterna. Então, quando a pessoa nutre na sua mente de que morreu, acabou, consequentemente, as pessoas que têm esse conceito, elas vivem aterrorizadas pela morte. A morte para elas é um terror, porque é uma pessoa que irá acometê-las a qualquer momento e elas não terão a menor possibilidade de reverter esse quadro. Então elas vivem temendo a morte. Mas quando a pessoa compreende que a morte era algo impossível de prevalecer sobre ela, agora Jesus morre na carne pelo nosso pecado, desce ao inferno para confrontar a morte, após vencê-la no túmulo. Porque na cruz ele morre, e ele é sepultado como um ser humano qualquer. Mas agora no túmulo, no sepulcro, ele ressurge como um Deus, prevalecendo sobre a própria morte. E o lugar que a morte tinha liberdade de ação, onde esta toca terror na humanidade, que é exatamente o inferno, ao invés de ele mandar um recado, ele se propõe a ir pessoalmente e dizer: morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua autoridade? Onde está o seu poder sobre a humanidade? A partir deste momento, acabou com você. A vida que eu revi, eu vou fazer, não só eu, mas todos quantos creem em mim, prevalecer sobre você com
E isso ele viveu onde? Na sua própria carne. Ele se autocondenou, porque foi uma ação consciente diante de um livre-arbítrio que o mesmo viu ou pediu a possibilidade de não viver essa experiência, mas ele se propôs, ciente de que ali havia a vontade dele e a vontade de Deus, e ele negou a sua para fazer a de Deus. Ou seja, o livre-arbítrio que Deus ele disponibiliza para nós, ele pode ser usado todo o tempo. Porque esse nome ele é autoexplicativo. O arbítrio é o mesmo que árbitro, e árbitro é o mesmo que o juiz. E o juiz nós temos a consciência que é a pessoa que tem a função de, após as acusações, ele bater com o martelo e sentenciar. Esta é a função do juiz. E tu observem que Deus, através do Senhor Jesus, ele provou isso. Naquele conflito vivido por Jesus no Getsemane, onde ele vislumbrou a possibilidade de não ir para a cruz. Se possível, se houver alguma possibilidade, passa de mim essa experiência. Contudo, que a tua vontade prevaleça e não a minha. Ou seja, existe a tua vontade e a minha vontade. Por que existe a tua vontade e a minha vontade? Porque existe um livre-arbítrio. Existe um juiz dentro de cada um de nós, chamado consciência, para nos dizer o que devemos e não, como podemos e não, o que convém e não nas nossas ações. Esse é o nosso livre-arbítrio. E nós temos o total controle sobre esse juiz, para decidir se fazemos ou não a nossa vontade, se fazemos ou não a vontade de Deus. E Jesus, ele viveu isso em uma situação em que ele se encontrava tomado pelos nossos pecados. Como diz aqui nesse versículo, no segundo parágrafo. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, a nossa, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, pelo seu sacrifício, pelos nossos pecados, ele condenou na sua própria carne o pecado da carne de cada um de nós. E aí no versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito, referindo-se ao Espírito Santo. Segundo o Espírito. Por quê? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então observe. Quando eu me encontro na carne, quando eu me inclino para a carne, quer seja para sugestões, quer seja para práticas, então consequentemente eu vou sentir, porque eu estou diante de uma possibilidade de morrer, porque agora eu estou agindo com uma arma, com uma ferramenta que a morte tem poder sobre ela, que é a nossa carne. Então, se eu estou na carne, eu tenho a morte. Por que razão? Porque a morte tem domínio sobre a carne. A morte é autoridade sobre a carne. E não é uma autoridade que Satanás
ele impõe ou administra. Ele simplesmente se utiliza desse recurso. Contudo, existe uma palavra da parte do próprio Deus que nós viemos de onde? Do pó, e para o pó nós voltaremos. Então, nós insistimos neste exemplo exatamente para que fique de forma muito clara na sua mente que a luta contra o fim da nossa carne é uma luta vã. É uma luta totalmente em vão, porque ela irá acontecer cedo ou tarde. Em algum momento a nossa carne vai passar. No entanto, a pessoa real que há dentro de nós, representada pelo nosso espírito, representada pela nossa alma, representada por aquele fôlego que Deus colocou dentro de nós, é esta pessoa que irá eternizar. Agora, eu preciso compreender que se hoje, mesmo vestido de carne, eu me comporte no Espírito, então eu serei influenciado pela vida e eu viverei com paz, independente das circunstâncias. Eu terei paz, porque eu sei, porque sei que esse bem-estar que eu estou vivendo, ele não passa, porque ele não é algo que representa uma qualidade minha, mas ele é algo que é disponibilizado pelo próprio Deus, porque eu me propus a viver com o Espírito diante dele. Então, como benefício, como galardão, que seria uma resposta, um resultado de aproximação, de proximidade com Deus, então eu consigo viver em paz, e eu consigo ter segurança de que a morte nunca irá acometer o meu espírito. E é o Espírito Santo que proporciona isso. Então é impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e ela ter a sensação de que ela irá passar. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, vem juntamente com este selo, vem juntamente com este batismo, uma certeza absoluta, uma convicção de que nenhuma condenação há. O que não nos isenta de sermos pecadores, mas o que nos torna conscientes de não viver na prática do pecado. Então isso nos dá uma condição diante do próprio Deus. E daí ele diz no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então vamos compreender a palavra inclinação. A palavra inclinação quer dizer exatamente isso. O que significa inclinação da carne? Significa se curvar diante das suas sugestões. Significa se curvar diante daquilo que ela apresenta como recurso para supostamente viver bem. Isso é inclinação. E nós, como seres humanos, temos a tendência de nos inclinar para a carne. Mas quando fazemos, então nós nos tornamos inimigos contra Deus. Nos tornamos inimigos contra Deus, porque ser inimigos todos somos. Ser inimigos todos devemos ser. Porque se porventura existe uma força que luta contra mim, e eu me proponho a não me aliar àquela força, consequentemente eu me torno inimigo dela. Então a inimizade, o próprio Senhor Jesus, ele diz de forma clara e aberta,
eu vim causar inimizade entre, e começa a citar o Evangelho. Então a inimizade é algo comum e até incluso no plano de Deus como relacionamento com o ser humano. Mas a inimizade contra Deus é quando nós nos propomos a nos aliar à carne e fazer aquilo que ela nos apresenta como recurso de vida. Então, consequentemente, essa inimizade contra Deus, ela não é sujeita à lei. Então é aí que nós vemos as pessoas buscarem recurso nas Escrituras para justificar a maneira que elas escolheram viver. Elas se utilizam das Escrituras para justificar as suas práticas pecaminosas. E o pecado não é algo que atinge a Deus. É importante entendermos que nada atinge a Deus. Deus, ele é inatingível. Nada absolutamente altera a postura, o caráter, o poder e a soberania de Deus. Ele é imutável. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Então não há alteração da parte de Deus, de caráter, de humor, de comportamento, de ação, de reação. Deus é a pessoa mais compreensível, apesar daquilo que ele tem a capacidade de realizar, exceder o nosso entendimento, mas o que torna Deus compreensível, porque se eu abrir a sua palavra, eu vou saber como ele pensa. Então isso torna ele uma pessoa compreensível demais. No entanto, é importante eu saber que o meu pecado, a minha prática pecaminosa, ela não compromete o caráter de Deus e ela não atinge a Deus. Ela não envergonha o nome de Jesus, como muitos de nós citamos religiosamente, porque ouvimos alguém falar. Quando nós nos propomos a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, a vergonha é nossa. A limitação é nossa. A consequência de viver na prática do pecado é nossa. Isso não atinge a Deus. O nome dele é inviolável. É importante compreendermos isso. Então, logo que nós nos propomos a sermos amigos dele, então nós passamos a depor a favor dele e não contra ele, através dos nossos atos e das nossas ações. Porque diz que a carne, ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. No versículo 8 diz: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não significa que sejam proibidos, significa que eles não têm forças, não têm disposição, não têm poder para agradar a Deus. No 9 diz: vós, porém, não estáis na carne. É uma afirmação. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos compreender isso aqui. Uma é a influência que esse Espírito tem sobre a nossa vida. A ministração que esse Espírito tem sobre a nossa vida. Se eu imponho a mão na cabeça de uma pessoa, possessa, o Espírito vai influenciar essa pessoa. No afastamento do mal, é fato que ela terá a influência do Espírito Santo, porque é Ele que vai ministrar sobre ela. Então é muito natural que Ele ministre ou que Ele influencie a qualquer pessoa com ou sem o batismo com o Espírito Santo. Por ser um selo de presente, onde o mal tenta prevalecer, ele influencia para colocá-lo no seu lugar. No entanto, aqui está falando a respeito de habitação. Habitação.
habitação. Quando ele fala de habitação, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo não é tanto quanto polêmico no Evangelho. Porque há quem use e afirme categoricamente que, através desse versículo, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. E as pessoas vivem dentro da igreja, associando o batismo com o Espírito Santo como a única condição, falar em línguas, e pelo fato de elas não falar na língua dos anjos, elas consideram não ter o Espírito Santo e se posicionam como se, caso Jesus volte hoje, elas não tenham a salvação por não terem recebido o Espírito Santo até então. E biblicamente falando, nós temos por A mais B a prova de que isso não é um fato. Dadas as experiências de pessoas que categoricamente obtiveram salvação dita pelo próprio Senhor Jesus, independente do batismo com o Espírito Santo, independente do batismo nas águas, independente de frequência à igreja. Então é importante nós analisarmos o que a palavra diz. Qual é o Espírito de Cristo? O que nos torna cristãos. Que no sinônimo dessa palavra, na tradução dessa palavra, quer dizer pequenos cristos. Cristão quer dizer pequenos cristos. É como se nós fôssemos uma série que foi espelhada nele, inspirada nele, para que façamos como ele. Então aqui não está falando do Espírito Santo. Aqui está falando do Espírito de quem? De Cristo. E qual é o Espírito de Cristo? Porque ele foi batizado com o Espírito Santo adulto. Ele foi batizado com o Espírito Santo adulto. No entanto, criança e adolescente, ele colocava doutores na roda. E aqueles homens que tinham 2, 3 faculdades se perguntavam como um jovem, um adolescente tinha tamanha sabedoria para responder a eles a ponta da língua tudo quanto eles usavam como cilada para tentar pegá-lo no contrapé. Aquele era Cristo. Até aquele momento, o céu não havia sido aberto. Não tinha descido em forma de uma pomba no Rio Jordão, no ato do batismo de João, o Espírito Santo sobre ele e a voz ecoar do céu: esse é meu filho amado, naquele que eu tenho prazer. Mas mesmo antes desse momento, ele viveu experiências que incontestavelmente era Deus agindo através dele. Então, o que a Bíblia nos sugere? Que nós tenhamos esse mesmo Espírito. E como esse Espírito é desenvolvido em nós? Quando nós decidimos negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos a não andar segundo a inclinação da nossa carne, para nos inclinarmos diante de quem? Do Espírito. É nesse momento que nós começamos a nos assemelhar. Então, pelo fato de nós nos comportarmos como Ele, com o Espírito dele, então nós passamos a ser os tais que tem Deus como Senhor da nossa vida. Mas se não procedemos assim, então somos os tais de que temos a nossa carne como senhora das nossas vidas. Então aí está a distinção entre os dois pontos. E o batismo com o Espírito Santo propriamente dito não é o que descreve esse versículo. No versículo 10 diz assim:
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Essa é uma garantia. Isto é uma garantia. E aí diz o 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, olha o Espírito aí referindo-se ao seu Espírito, mortificardes as obras do corpo, acontece o quê? Vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Não são adotados, nascem dele e passam a ter a vida dele em nós. E aí no 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. É uma outra garantia disponível para nós em Cristo Jesus. Então, qual é o segredo para vivermos isso e nos beneficiar dessa promessa? É simplesmente compreender que nós estamos diante de duas possibilidades. Uma delas, viver na carne. A segunda delas, viver no Espírito. E pelo fato de haver o livre-arbítrio, então essa não é uma decisão de Deus, é uma decisão nossa. E quando nós decidimos a viver no Espírito, é nesse momento então que nem a morte e nem todas as impossibilidades impostas por este mundo, ela pode nos parar. Mas nós passamos a viver segundo a vontade e o propósito de Deus para o cumprimento das suas promessas em nossa vida, no presente e no porvir, representado pela nossa salvação. Amém?